Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês para junto participarmos de mais esse banquete de luz, preparado pelos nossos irmãos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que aqui estão desde cedo, que nos propiciaram essas condições do ponto de vista material, das acomodações, mas também do ponto de vista energético, essa energia maravilhosa que sentimos quando adentramos no recinto. Nós que sempre agradecemos a Deus por todas as oportunidades que nos oferece, principalmente nós religiosos, como acabamos de fazer, pelas diversas oportunidades que nos deu hoje, mas a gente também vai aproveitar esse momento para estender o agradecimento para uma coisa também muito importante para nós, que é a possibilidade de aproveitarmos as oportunidades. E isso é coordenado por Jesus. Nada nesse planeta acontece por acaso. Então, se nós aqui estamos, é porque tivemos a possibilidade de vir. Eu digo isso porque, com certeza, um número bem maior dos que aqui estão receberam também a oportunidade do Pai. E como nós, passou o dia todo dizendo, olha, eu tenho um compromisso, e dispensou diversos outros compromissos para que pudesse estar aqui. Mas por algum motivo não tiveram a possibilidade. E nós que tivemos, então, temos esse agradecimento especial a Jesus. Vamos aproveitar esta oportunidade para continuarmos as nossas reflexões, os estudos, sobre alguns aspectos que às vezes nos atrapalham no nosso crescimento espiritual por nós não entendermos exatamente como que acontecem certas coisas. Nós vamos hoje refletir sobre a transição planetária. Então, normalmente, nós temos muitas obras, nós temos muitas informações sobre a questão da transição planetária. Mas hoje nós vamos aprofundar e refletir um pouco sobre um dos aspectos dessa transição, que é do ponto de vista doutrinário, da doutrina espírita, que vai nos levar a um crescimento melhor, entendermos melhor como é que essa transição planetária nos influencia e como é que nós somos responsáveis por ela, Bom, começando por transição, que todos nós sabemos, mas resumidamente, transição de qualquer coisa significa o período em que está se fazendo alguma mudança, a movimentação. Então, transição é aquela proposta que a gente tem, aquele período em que a gente tem que está fazendo a mudança, seja ela qual for. No caso do planeta, nós temos diversos tipos de transições. Assim como na nossa vida, logo que nós somos gerados, nós já começamos uma transição na nossa vida. E nós já sabemos que esse período não para e ele vai culminar com o nosso desencarne aqui. Então isso nós sabemos. E todas as coisas passam por transição. Todas. Não existe nada que não tenha transição. Então a transição planetária, ela é simplesmente um acontecimento natural. Mas ele se processa de duas maneiras, Ele se processa pelos seus acontecimentos naturais, mas também pela depuração dos espíritos que o habitam, Neste, como em todos os orbes, os encarnados e os desencarnados que habitam o planeta. Então, a gente pode começar uma reflexão pela obra básica, uma das obras básicas do Espiritismo, que é a Gênese, que lá no seu capítulo 18º, que é o último capítulo da Gênese, os espíritos, diversos espíritos, nos trazem informações específicas sobre essa mudança do planeta. O título desse capítulo é Sinais dos Tempos. Então lá eles já começam no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo desse capítulo, 18º, já começa nos dizendo o seguinte, que os tempos anunciados por Deus estão chegados, onde grandes acontecimentos se realizarão para a regeneração da humanidade. Mas que nós não devemos encarar isso como os incrédulos, que acham que essas colocações
são apenas palavras vãs, ditas ao vento, porque não acredito em nada. Mas também que não devemos ser como os crentes fanáticos, que creem que tudo é relativo a milagres, pois os acontecimentos são naturais e eles pertencem a um conjunto de ações dentro de uma programação maior, de acordo com as leis divinas. Ou seja, e lá eles ainda nos explicam, que esses acontecimentos, se estão marcados para o nosso tempo, não tem como fugir, eles irão acontecer, quer queira ou não. Então, esses grandes movimentos que nós estamos vendo, esses desencarnes coletivos, essas grandes catástrofes que nos abismam, mas é simplesmente isso. Quando já nos diziam isso sobre os sinais dos tempos, mas já estava acontecendo. Então a transição do planeta Terra, como de todos os outros planetas, ela é constante, sempre aconteceu. E já está isso escrito em diversos evangelhos. O Apocalipse de São João, de João Evangelista, não fala sobre isso, exatamente sobre essa transição, porque ela já vem acontecendo, desde que o planeta existe. Os seus 4 bilhões, 540 milhões de anos que existe o planeta Terra, ele desde que surgiu, ele já está em transição. Então são duas coisas naturais. Então essa transição que ele nos fala ali, ele nos dá um esclarecimento para que a gente possa entender o porquê de tantos acontecimentos desse jeito. Tem uma obra fantástica que Edivaldo nos traz, através do Espírito, o Espírito dita, que é Manuel Filomeno de Miranda, que o título é Transição Planetária. E essa obra, ela é composta em cima do auxílio que os nossos irmãos de luz programaram para poder atender quando tivemos aquele grande tsunami em 2009, lá na Indonésia, e que ceifou milhares de vidas materiais, né? De vidas humanas. Então, ele vem falar exatamente disso, e vem dizer, inclusive, que esse movimento que nós sabemos, como a gente viu, pelos acontecimentos naturais, que foram aquele choque daquelas placas tectônicas que deu aquele estrondo tremendo, daquele maremoto, e que aquilo chegou a alterar o eixo do planeta Terra. Claro, imperceptível para nós outros, mas do ponto de vista científico está comprovado. Por quê? Porque o planeta Terra está se realinhando já há algum tempo e precisa desses acontecimentos drásticos para ele se realinhar no seu eixo, para que ele possa entrar na rota de nova transição, porque o planeta Terra, quando ele conseguir agora terminar todos esses ajustes materiais do ponto de vista do planeta, ele vai transitar em outra faixa vibratória que vai ser um planeta de regeneração. Mas aí também, dentro desse planeta de regeneração completado, esta fase transitória, assim como o planeta Terra, quando foi um planeta hostil, um planeta das trevas, da escuridão, em que nós habitamos lá, e que nós, não necessariamente no planeta Terra, mas todos nós que estamos nessa segunda faixa vibratória, no planeta que hoje é a Terra, de provas e expiações, mas também quando foi das trevas, da escuridão, e que todos os espíritos por lá passaram, né? Nós estamos aqui porque fomos promovidos. Quantas coisas nós fizemos naquele período, mas foi a transição planetária que nos trouxe para esse segundo período, já melhor do que aquele, ainda com muita maledicência nessa faixa vibratória de prova de expiação, ainda permeia o mal em detrimento do bem. Mas que para conseguirmos a terceira faixa vibratória, o terceiro período dessa evolução natural que não tem como escapar nem do ponto de vista do planeta, nem do ponto de vista dos espíritos, ela só vai acontecer quando tiver este crescimento paralelo das duas vertentes. O planeta que está concluindo a sua faixa de transição do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, mas que para poder habitar o novo planeta Terra, que será de regeneração, só os espíritos mais depurados. A maior parte dos espíritos que aqui estão ainda não tem condições de habitar num planeta desse. Então, essas transições sempre aconteceram. A gente
pode aprofundar um pouco mais nos estudos para poder entender isso, numa passagem de Jesus que Kardec vai colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, desde o versículo 1 até o 19, vai estar falando sobre essa questão. Então, logo no primeiro, Jesus vai estar relatado lá, né? João relatou isso no seu Evangelho, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, João relatou isso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, logo no primeiro versículo, ele já vai falar, escrever o que Jesus disse, né? Então Jesus disse, que vosso coração não se turbe, são muitas as moradas na casa do meu Pai. Credes em Deus e também em mim, pois se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu vou para preparar o lugar, e quando este lugar estiver preparado, eu aqui retornarei para resgatá-los e levá-los para que comigo estejam. E depois, logo no segundo, ele já vai definir um pouco isso melhor, no segundo versículo desse mesmo capítulo, quando ele vai explicar que, né, Kardec explica ali para nós, que a casa do Pai é o universo infinito, e que as muitas moradas que aí existem são os orbes, que foram constituídos por Deus para atender todos os níveis evolutivos dos espíritos. Olha que coisa interessante para a gente entender essa passagem de Jesus, que são muitas as moradas na casa do Pai. Então, essa quantidade enorme de orbes que tem, sabemos que o planeta Terra é apenas de terceira dimensão, de terceiro tamanho, dentro de uma constelação das mais de 100 bilhões de constelações que existem. Essa constelação nossa hoje, a gente sabe que nós temos mais 7 planetas, né? Considerados planetas, outros menores, corpos, mas que essa constelação, essa que nós conhecemos como Via Láctea, ela foi formada há 13 bilhões de anos. E essa evolução, essa transição sempre aconteceu. O próprio planeta Terra, quando surgiu, essa nebulosa, essa constelação, com 13 bilhões de anos. Mas essa constelação, essa nebulosa, chamada Via Láctea, ela surgiu há pouco tempo, com relação aos seus astros, ao seu mundo, né? A criação do Sol, 4 bilhões e 600 milhões de anos, e depois esses outros planetas. E a Terra, 4 bilhões e 540 milhões. E isso foi havendo transições. Os primeiros seres de vida apareceram 3 bilhões e meio de anos atrás. Seres de vida, que é o que nós estamos procurando em outros planetas. Não quer dizer seres humanos. Depois os hominídeos, com 1 bilhão e meio de anos. E depois nós já temos os Homo sapiens, com 200 milhões de anos. E depois essa versão mais moderna, que somos nós, com apenas 12 mil anos. Essa é a versão mais recente. Isso tudo foi em função do que? Das transições. Nós fomos nos depurando. Mas isso tudo tem um período. Então, como ele explica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele explica para nós que sempre vai ter uma morada para cada espírito. Mas que nessa depuração, nessa final dos tempos chamados, que também devemos deixar bem registrado, não vai acontecer numa data específica de um dia para outro, já está acontecendo. Já existe aqui no meio de nós muitos espíritos já vivendo com uma faixa vibratória de regeneração. São espíritos que já estão mais elevados, mas que nesse chamado final dos tempos, a maior parte não vai permanecer aqui. Estamos sendo substituídos por espíritos muito mais evoluídos, de dimensões muito superiores à nossa, para nos auxiliar. Assim como nós tivemos auxílio dos nossos irmãos capelinos,
Quem já leu Exilados de Capela entende bem isso, né? Uma obra fantástica que vem falar sobre isso. Esses nossos irmãos, já de uma constelação de cocheiro, muito mais avançada na época, possivelmente já em regeneração, foram designados para vir aqui nos auxiliar. Quais foram? Os piores de lá, porque eles estavam atrapalhando o progresso para outra faixa evolutiva. Mas eles já eram superiores, eles vieram nos auxiliar. É como um aluno que seja repetente do 4º ano, mas ele tem condições de auxiliar quem está no 1º ano para passar para o 2º. Ele pode dar aula para o 2º, mesmo ele sendo o pior do 4º ano. Não consegue se formar, mas ele pode auxiliar alguém do 1º ano. E foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo agora com a gente. E que também vai acontecer, está acontecendo com a maior parte de nós, que não estamos nos encaixando, não estamos nos adequando a esse crescimento espiritual, a essa evolução espiritual. E nós vamos para onde? Para o período de regeneração? Não. Nós vamos ter que voltar para outros mundos para poder auxiliar. Não é castigo, porque nós não vamos andar para trás na nossa evolução. Nós vamos continuar nessa faixa evolutiva, como um aluno que é repetente do 4º ano. No caso, nós, como repetentes do 2º ano, vamos voltar lá no 1º para auxiliar aqueles. E aí vai haver um padecimento. E aqueles que estão melhores vão ser aprovados, vão para o 3º ano, que é o 3º período, que é o de regeneração. E aí, logo que inicia isso, já inicia novamente. O planeta iniciou com essa faixa, o planeta Terra, não vai ser mais de prova e expiação, iniciou como planeta de regeneração, imediatamente já inicia uma nova transição planetária, para que esse planeta consiga, ao final de muito tempo, não se sabe quanto, ele também concluir essa faixa de transição e passar para o 4º período, que é o chamado mundo feliz, onde já é tudo melhor do que a própria regeneração. No período de regeneração tão esperado, tão procurado, tão almejado, também não é o top, não é o máximo, não. Quem já assistiu o Nosso Lar aqui pode lembrar. Viram que lá ainda tem muitas coisas semelhantes a nós. Eles têm organizações, eles usam roupa, eles têm que se alimentar. Mas o alimento deles é um alimento líquido, meio copo de um líquido tal, eles estão alimentados. Ou não sei se alguém, quando assistiu o filme, viu alguma fumacinha de churrasco lá, não viu lá no Nosso Lar. Eu, pelo menos, não vi nenhuma fumacinha lá. Ninguém faz churrasco, não tem mais. Os animais, o clima, tudo é diferente. E esses espíritos que estão vindo agora, e que a ciência já deu até nome, já catalogou, né, com diversos nomes, índigos, cristais e tal, mas enfim, todos nós sabemos, todos nós temos esse testemunho dentro do nosso convívio. As crianças que tem hoje não se compara com as crianças que tinham antigamente, elas já vêm evoluídas, por mais que os pais sejam inteligentes, mas não teve tempo para aprender o que elas podem aprender. Elas já vieram, são espíritos já muito evoluídos, desprendidos de uma série de coisas que nós ainda estamos impregnados, como, por exemplo, o apego. Já viu como essa turminha nova não tem apego às coisas? Não tem apego aos brinquedos. Pensa nelas em guardar brinquedo para depois, quando tiver 50, 60 anos, lembrar que teve um brinquedinho pequenininho. Elas pegam o brinco, destroçam, aproveitam aquilo. Já viu essa geração nova? Se pensa em fazer caderneta de poupança, guardar dinheiro, ter dinheiro guardado. Eles são desprendidos disso. Eles querem usufruir. Eles gostam de todos os benesses que têm, mas eles querem usufruir. Eles não querem acumular, não querem guardar. Tanto que a gente vê os resultados hoje dentro da própria sociedade, né, de muitos processos criminais contra grandes personalidades, porque foram movidos por jovens. Mesmo em todos os campos estão impregnados hoje, que são espíritos mais evoluídos, difíceis da gente lidar, principalmente a gente mais antigo tem uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque eles são muito evoluídos. Principalmente essas coisinhas que ainda nos atrapalham, que são esses apegos. Nós ainda temos certas reminiscências de passados de tempos bem remotos, e que nós ainda ficamos com melindres. A gente ainda tem muitos melindres, às vezes até com palavras que os outros falam, que nem são tão agressivos, mas a gente se melindra com um companheiro, se melindra com um colega de trabalho porque não nos cumprimentou, se melindra por alguém do bairro porque passou perto da gente e não cumprimentou, se melindra com um parente que não veio visitar, mas às vezes a gente também não visita. São melindres que nós temos. E é difícil a gente largar disso. Claro, e isso atrapalha o quê? A transição planetária.
Porque o planeta, como um todo, ele existe porque os seus habitantes, quem habita aquele orbe, encarnados ou encarnados, são os espíritos responsáveis por ele. Assim como numa grande empresa. Uma grande empresa, por si só, ela é só chamada empresa jurídica, pessoa jurídica. O que é que compõe o sucesso de uma grande empresa? É o resultado do trabalho, da dedicação de cada um daqueles componentes que pertencem ao grupo da empresa, muitas vezes espalhada pelo planeta todo. Então, nós temos que entender que dessa questão de crescimento, do ponto de vista da evolução, do avanço da evolução, nós somos muito responsáveis. Nós não vamos conseguir se nós continuarmos estagnados, aguardando que os outros resolvam a nossa situação. Ficar esperando que um dia, de repente, o planeta passe para a regeneração e eu estou lá, bonitinho, lá dentro. Não vai acontecer isso. É como uma grande viagem transatlântica, aquele grande navio termina uma viagem, o que eles fazem? Tiram aqueles passageiros, os tripulantes também, renovam tudo, limpam, fazem uma faxina, deixam ele lindo, maravilhoso, para quê? Para receber a nova tripulação, para receber os novos passageiros que vão participar de uma nova viagem. E vocês já viram como é no final de viagem, de ônibus, de avião, de que tiver, de carro, aquilo está uma bagunça tremenda, todo mundo cansado, todo mundo extenuado, todo mundo agitado. A gente entende também essa ebulição que está acontecendo hoje em dia. Nós estamos vivendo uma era complicadíssima. Vejam hoje que as pessoas não têm paciência nem no trânsito. Isso é uma coisa incrível para quem visualiza os comportamentos básicos da sociedade. Nós temos consciência, nós sabemos como devemos nos comportar. E no máximo a gente consegue só pela máscara social, pelo que se chama educação. Mas não faz parte do amor ao próximo. Percebem? Veja o que acontece no trânsito de todas as cidades, aqui em Rio Preto, em qualquer lugar. Tenta de manhã sair de um condomínio, sair de uma rua onde tem um fluxo tremendo, uma rua secundária, e ver se alguém te dá chance. Se tiver um espacinho, ele acelera para não te dar condições de sair daquele condomínio, daquele local que você precisa. E são pessoas, na maior parte das vezes, pessoas consideradas de um nível elevado. Estou dizendo intelectual, financeiro, moral, né, dentro da sociedade. Mas são pessoas que não tem, não é um ou dois, eu creio que seja uma parte expressiva. O que custava se ele deixar passar, se cada um que está vindo na preferencial deixasse favorecesse um próximo? Sabe o que é isso? É a falta de autoconsciência, que nós já falamos aqui. Tenha consciência, sabe disso, porque quando ele está numa situação dessa, que ele precisa adentrar numa via de alto fluxo, o sufoco que é para ele entrar, mas quando ele está lá, ele se esquece do próximo. Então, nós só vamos conseguir evoluir quando todos esses atos normais, depois nós vamos lembrar isso, que tem uma questão do Livro dos Espíritos, a última questão, que vai falar sobre essa questão do reino do bem na Terra. A gente vai, se não fugir a memória, a gente ainda vai falar sobre ela no final. Mas veja bem, o que falta para a gente? Falta para a gente praticar os atos pequenos, porque isso aí é como um processo. Esse crescimento espiritual tão pretendido, tão desejado, que as religiões chamam de reforma íntima, ela faz parte desse período de transição. Nós estamos transitando de um ser antigo, de um ser retrógrado, para um ser novo do ponto de vista espiritual. E também dá para a gente melhorar essa interpretação dentro da doutrina espírita, provando aí que é uma doutrina esclarecedora. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma passagem que a maior parte dos espíritas sabe, decora e salteada. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Quando Kardec diz como é que se reconhece o verdadeiro espírita. A gente até poderia imaginar que ele quisesse dizer como é que se reconhece o verdadeiro cristão, correto? Então ele fala que é pela sua transformação moral. Transformação moral é um período de transição em que nós estamos
por estarmos no planeta de prova e expiação, todos nós somos impregnados de maledicência. Aqui não tem santinho, de maneira alguma. Se estamos no planeta de prova e expiação, é porque temos alguma pendência. Todos, mesmo aqueles que já estão um pouco mais avançados, mas ainda estamos no planeta de prova e expiação. Então, a gente vai entender quando ele complementa, que é pela sua transformação moral, mas também pelo esforço contínuo que faz constantemente para domar as más inclinações. Dá para a gente entender bem isso. Ou seja, nós estamos impregnados de más inclinações. Isso já vem no nosso chip quando aqui aportamos. Não é que nós nos tornamos isso ou aquilo. Trazemos reminiscências no nosso perispírito. Nós, espíritas, sabemos já de vidas passadas. Mas que a vida verdadeira, que é do espírito, ela prossegue. Então eu tenho uma responsabilidade tremenda em todos os períodos de transição. Então o que nós não podemos ficar imaginando é que o planeta Terra, um belo dia vai acontecer que ele vai virar, ele vai acabar o período da transição do planeta e vai se transformar. Isso não vai acontecer nunca. Tanto é que já houve previsões de espíritos evoluídos, até adiantados, que especificaram a data, dataram o período que ia acontecer. Tivemos maias, né? Uma previsão muito antiga, e que disse que ia acabar em 2012. Não acabou. Mas ele está acabando, está se transformando. Como nesses grandes tsunamis, já houveram outros, que é um realinhamento do eixo da Terra. Imperceptível para nós outros, mas a ciência já detectou e já confirmou. Porque são dois, né, os movimentos responsáveis pela transição do planeta, né? Um que nós conhecemos como de rotação, que é o tempo que ele leva para dar a volta no seu próprio eixo, que demora 24 horas. Esse é o movimento de rotação. Mas enquanto ele está fazendo esse movimento de rotação em volta do seu eixo, ele também está fazendo uma outra movimentação no universo, que é em volta do seu astro principal, que é o Sol, que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa em volta do Sol, que é de 364 dias, ou seja, 364 períodos de rotação, ele completa um chamado translação. E isso foi alterado. Por quê? Porque a nova posição do planeta Terra na casa do Pai é uma posição diferente, percebe? É como quando se a gente troca de um carro pequeno para um micro-ônibus, por exemplo, já o local em que ele vai transitar, o local que ele vai estacionar é outro, para um ônibus, para um metrô, para um avião. Então vão mudando de acordo com aquele movimento de rotação, de deslocamento, vamos entender assim. Então, percebam, essa é a grande questão que acaba nos atrapalhando. Nós estamos, o planeta Terra como um todo, e quem é do planeta Terra, quem é o responsável por todos os acontecimentos do planeta Terra, somos nós, cada um de nós, como dissemos de uma grande empresa. É o meu trabalho no bem, por menor que seja, somado com o outro, que vai compor os quase 8 bilhões de seres encarnados nesse planeta. E isso tudo é que vai gerar a energia do planeta para poder atingir lá, é emitida, criada por nós, os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão. Então nós ainda temos reminiscência, e às vezes dentro de movimentos muito conscientes, como o próprio movimento espírita, que nós ainda ficamos emanando, ficamos criando, distribuindo, gerando energias negativas para os políticos, para outros irmãos infelizes em diversas áreas, às vezes até para pessoas próximas da gente. A gente tem consciência. Eu sei que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas como é que eu estou me amando? Essa é a grande questão. O que a gente está querendo lembrar hoje é exatamente isso. A transição planetária é composta desses dois movimentos que vão seguindo, sempre existiram, paralelos. E que, se não conseguirmos acompanhar o do planeta Terra, que, como nós vimos, acontece naturalmente, pelas todas as evoluções naturais do planeta Terra. E isso, hoje, nós temos comprovações científicas com relação a isso. Nós não vamos conseguir esse avanço, não vamos conseguir isso numa próxima chance de reencarnação, de estarmos no planeta Terra, se nós não estivermos
preparados para isso. Como é que eu faço para que isso possa acontecer? Inúmeras maneiras, mas nós precisamos começar a cuidar das tarefas pequenas que compõem o grande bolo chamado amor. Tem uma que eu gosto sempre de lembrar, que hoje até está sendo pouco usada, porque nessa ebulição, nessa transformação dentro do planeta de outras evoluções que existem dentro do planeta, ligadas principalmente às questões materiais, o homem evoluiu já em quase todas as áreas de progresso intelectual, progresso material, né, o financeiro, o progresso da ciência, todos os campos que nós formos olhar. O homem hoje já conseguiu mapear quase todo o universo, mas todo o planeta Terra, desde as suas profundezas. O homem já se desloca para fora da sua estratosfera, já sai para outros planetas. Mas a grande viagem, do ponto de vista do crescimento espiritual, que é para dentro de si mesmo, o homem ainda está com uma dificuldade tremenda para fazer isso. Então, essa é uma grande questão que entrava. E aí, a gente estava falando das pequenas coisas, das pequenas ações que fazem parte desse processo. Tem uma ação simples, que não demanda grandes entendimentos, grandes esforços, que se chama gentileza. A gentileza tem a mesma definição da caridade, que é a grande estrela dentro do campo do amor. A caridade é uma das bases do amor, né? Então, é a mesma definição, que é um ato que a gente faz sem intenção nenhuma de retribuição contrária. E a gentileza, que era tão usada, hoje em dia está meio difícil, por uma série de razões. E quem é aqui que já não sentiu uma simples gentileza de alguém nos auxiliar, até para pegar uma coisa do chão? A gentileza de um abraço, a gentileza de um ouvido, a gentileza de um ombro. Quanto que a gente não se sente feliz? Brota dentro da gente instantaneamente uma reação química de tanta felicidade que a gente nem entende, é instantânea. E quando a gente faz também. Então, vamos fazer mais gentileza, que é um ato simples, que a gente fica esperando um dia que eu possa me melhorar, que eu tiver tempo, que eu tiver condições para fazer uma grande obra de caridade. Aí sim, eu vou fazer uma obra enorme, vou construir isso, vou fazer aquilo. Não preciso chegar a esse ponto. Eu preciso trabalhar. Então a gente fica arrumando subterfúgio para estar sempre protelando as ações do bem. Então, o trabalho no bem passa por ação. Não tem como nós aguardarmos que os outros façam para a gente. Vir numa casa como essa, ou qualquer outra, né, de qualquer doutrina, que se reúna em nome de Deus, e ficar aguardando que os espíritos, o anjo de guarda, ou o anjo protetor, ou mentor, o nome que queira dar, que ele vai resolver a nossa questão espiritual. Não vai. Eles estão, sim, dispostos para nos auxiliar. Mas está aí uma coisa que não dá para terceirizar. É impossível terceirizar essa ação. Nós precisamos nos conscientizar da necessidade de trabalharmos no bem. E isso não tem hora, tem que ser a qualquer momento. Aí é uma outra questão que a gente começa a entender também que Jesus esclarecia. Que às vezes a gente tem a consciência, mas não tem a interpretação correta, quando ele dizia que a quem muito fosse dado, muito seria cobrado. Sabe por que eu estou lembrando isso? Porque nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito maior do que todos os outros de outras doutrinas. Vou dizer por quê. Não é porque a gente seja melhor do que ninguém. Todas as doutrinas nos falam da vida futura, nos falam de Deus, nos falam do mundo espiritual, fala do céu e tal. Mas eles nos acompanham, nos dão informações até a hora da nossa morte, do nosso desencarne. Daí para frente, se vira porque tudo é milagre. Como Kardec cita lá, como os espíritos citam para Kardec, né? Que lá no capítulo 18º da Gênesis, e que os incrédulos acham que isso é apenas palavras ditas ao Léo, que não tem valor nenhum. Então, nós que estamos dentro de uma doutrina dessa que é esclarecedora, nós temos
uma quantidade e qualidade de informações sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, muito maior do que os outros. Por exemplo, é o que aconteceu com a maioria, com certeza, quando a gente descobriu que a vida é eterna, que o eu verdadeiro é o espírito, é a alma. Esse vai continuar. Que os espíritos, eles utilizam diversos corpos, dependendo da morada em que ele está, dependendo da necessidade do progresso que ele está. Quando está aqui num período como esse, utiliza esses tipos de carcaça, esses tipos de invólucros desprezíveis, finitos, que não vão seguir com eles. Só os outros corpos é que vão seguir em outras dimensões. Então, para que a gente possa estar realmente pretendendo chegar a um mundo de luz, que nos é garantido por Deus, que todos nós estamos a caminho da luz, para que nós possamos passar por esse período de regeneração, terminar aquela transição, entrar no quarto período, que é o período de mundo feliz, aonde já está mais ou menos equilibrado, ainda tem um pouco de maledicência, mas já está a caminho de uma melhora, já tem muito mais ações do bem, porque nós temos aqui do que temos no regeneração. Para aí podermos atingir um dia o período de luz, o período angelical, onde habitam os espíritos já totalmente depurados, que já não precisam mais de corpos, nem material, nem semimaterial. Já dispensa a maior parte daquilo que a gente teve. Mas nós temos que passar por isso, e que todos vamos passar, não tem como fugir. Isso aí é uma condição natural, não tem como fugir. E por que é que nós ficamos enfrentando sempre essas dificuldades? Porque a gente, que já está num processo de esclarecimento, que já tem o conhecimento, está faltando, na maior parte das vezes, a ação. No momento que nós começarmos a fazer isso, a gente vai conseguir a evolução. Cada um segundo as suas obras. Não tem segredo, é simples assim. Então, muitas vezes, quando a gente chega lá, e segundo nos relatam, né, que os espíritas são os que mais reclamam lá no mundo espiritual, né, nos diversos mundos em que vão, dependendo da dimensão, quando daqui se despreende. Por quê? Porque por ter o esclarecimento, a gente tem o hábito de imaginar que, uma vez sabedores de todos os acontecimentos, nós já estamos garantidos. Mas não estamos. Então, nos dizem que lá, nesses mundos mais felizes, o número maior é de outras doutrinas. Porque os espíritas incorrem nesse erro, nesse pensamento em que acaba nos enganando. Nós precisamos nos alertar para isso. A doutrina espírita, através de Kardec, vem nos alertando sobre isso. Veja que todas as questões esclarecedoras, elas não falam de maravilha, elas não falam de facilidade. Se formos analisar, tem a dificuldade. Mas por que é que nós não enfrentamos? Um dia nós vamos ter que enfrentar. Essa lição não dá para deixar para depois. Pode deixar, mas vai ter que fazer. Então, nessa linha de pensamento, quando a gente tiver a oportunidade de um estudo dentro de uma casa espírita, que a gente tiver a oportunidade de um trabalho na caridade, mesmo que seja coletivo, participando com uma pequena parte, nós não devemos fugir, porque é isso que diferencia os espíritos, sabedores nós que somos, de que todos os espíritos foram criados simples, puros e ignorantes, uma simples partícula de átomo. Deus não criou espírito nenhum melhor do que o outro, nem pior. Todos, sem exceção, partiram de uma simples partícula de átomo. E o que é que diferenciou esses espíritos? O que é que diferencia quando a gente vê espíritos já muito mais evoluídos no nosso meio? A resposta: o que diferencia os espíritos é a quantidade de oportunidades que ele aproveitou em todas as suas encarnações. Ou seja, se nós estamos aqui muitas vezes já há um longo período, já estamos nesse planeta, nessa faixa de prova e expiação, há diversas encarnações. E por que é que a gente não evolui? Porque Deus não ajuda? Não. É porque nós, quando programamos
a nossa reencarnação, nós nos comprometemos, nós fazemos o plano para que a gente venha refazer de todos aqueles pretéritos que a gente tem. Mas quando a gente chega aqui, normalmente a gente é levado para aquilo que se chama de zona de conforto, que é o mais tranquilo. Não tem cobrança, não tem dor de cabeça, não tem nenhum sacrifício. E aí nós valorizamos mais as felicidades terrenas, nos esquecendo de que Jesus dizia que a verdadeira felicidade não é daqui. Precisamos buscar a melhora do nosso eu material, do nosso eu exterior. Afinal, estamos aqui numa condição que precisamos de uma série de progressos do ponto de vista material. Mas nós não podemos nos tornar escravos dele e só nos dedicarmos a isso, que é o que está acontecendo com a maior parte, o número maior dentro do planeta Terra, evoluiu em todas as áreas. Mas hoje, no século XXI, nós ainda temos pessoas em condições elevadíssimas em diversas áreas, intelectual, religiosa, mas que ainda não têm nem o conhecimento básico da vida espiritual. Isso tudo é o que atrasa o nosso crescimento. Então, esse período de transição em que nós estamos participando, nós somos responsáveis perante a evolução do planeta. A transição está acontecendo. Precisamos refletir se nós estamos acompanhando. Então aí a gente vai deixar para o encerramento, quem quiser aprofundar, é a última questão do Livro dos Espíritos, né? A questão número 1019. Quando a pergunta é feita se jamais será implantado aqui no planeta Terra o reino do bem, e os Espíritos respondem para Kardec. Haverá o reino do bem no planeta Terra quando aqui habitarem a maioria dos Espíritos do bem. Mas que isso só vai acontecer quando os homens de bem que aqui habitam trabalharem para poder atrair esses bons espíritos. Que quando a quantidade for maior de bons espíritos no planeta Terra, e que aí estiver reinando as leis divinas e não as leis dos homens, haverá aqui toda a felicidade desejada. Porque assim nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Que assim seja e que tenhamos todos uma ótima segunda parte dos trabalhos da casa, que não se encerram com a palestra. Portanto, vamos manter essa conexão com a espiritualidade para que a gente seja agraciado e receba todos os benefícios que nos foi preparado. Muita paz a todos.